Olá, olá, galera, tudo bom? Primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que bem, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre Roma Antiga. E aí, um detalhe logo de cara para vocês, beleza? Que é o seguinte: assim como foi na Grécia, a gente vai ver o panorama geral, ou seja, a parte política de Roma. Assim também como a Grécia, Roma é caracterizada por uma vasta e riquíssima cultura, que é assunto para outras aulas que nós podemos discutir, beleza? Bom, você pode se perguntar, qual é a relação que temos direto ou indiretamente com os romanos? Bom, podemos falar então da questão da língua. Afinal de contas, o português, que falamos, e também o espanhol, o francês, o italiano, são idiomas latinos, ou seja, eles surgiram a partir do latim, que era o idioma falado pelos romanos. Talvez essa seja uma das proximidades que temos em relação a eles, beleza? Sobre as origens. Além da romana mais antiga, conta sobre os irmãos gêmeos, né, filhos do então deus Marte, que seria o deus da guerra, com a rainha Sílvia. Bom, um rei, então, ordenou que eles fossem atirados no rio Tibre para se afogar. E aí, segundo a lenda, eles foram salvos por uma loba. Mais tarde, pastores adotaram esses meninos e deram a eles os nomes de Remo e Rômulo. Adultos, os dois rapazes fundaram a cidade, mas aí ficou aquilo. Quem seria o rei? Rômulo assassinou Remo e se tornou o rei da cidade, que aí passou a levar o seu nome, Roma. Isso, obviamente, é apenas um mito de origem para a cidade de Roma, beleza? O que se sabe, cientificamente falando, é que aquela região ela já era habitada por inúmeros povos. No norte destacavam-se principalmente os etruscos e no sul havia cidades-estado fundadas pelos colonos gregos. Lembra que nós comentamos na última aula sobre o período da história grega em que gregos, em busca de terras, começaram a fundar colônias por todo o mar Mediterrâneo. Bom, por volta do século VI a.C., os latinos, o povo local, eles se revoltaram contra os etruscos e aí Roma deixou de ter um rei para se tornar uma república, que aí entramos na segunda fase da história romana, digamos assim. A primeira é a monarquia, que é essa fase dos diversos povos que habitavam ali, agora a república e depois o império, que vamos ver lá na frente. Bom, para compreendermos o que se passava durante o período da República, precisamos compreender como estava dividida a sociedade romana, que era a aristocracia, ou seja, uma minoria que estava no topo econômico e político, que era formada pelos patrícios, ou seja, os patrícios eram membros das famílias nobres. E a outra parte, a maioria do povo, pertencia à classe dos plebeus. Os plebeus eram livres, mas tinham que viver do próprio trabalho, então eles trabalhavam na agricultura, podiam ser comerciantes ou artesãos. Durante a República, o governo ele era exercido por vários homens, os magistrados. Os dois magistrados mais destacados, eles se tornavam cônsules, e aí permaneciam no cargo por apenas um ano e eram escolhidos por uma assembleia na qual predominavam os votos dos patrícios. Esses cônsules, eles seguiam os conselhos do Senado, ou seja, uma assembleia de pessoas mais velhas integrada pelos chefes das famílias patrícias. Os senadores, eles fiscalizavam o governo e decidiam sobre as questões de paz e de guerra, ou seja, vocês conseguem perceber aí então toda uma estrutura complexa de como era montada a sociedade romana. Beleza? E aí um detalhe. Muitos plebeus eles tiveram dificuldades, né, para pagar dívidas contraídas com os patrícios ricos. E isso gerava o quê? Eles tinham que se vender, ou seja, tornavam-se escravos. Os patrícios eles foram obrigados então a fazer concessões diante dessa situação. Foi assim que surgiu o cargo de tribuno da plebe, ou seja, os tribunos da plebe eram eleitos pelos plebeus e tinham o direito de vetar as decisões dos cônsules, lembrando que os cônsules eram formados pelos patrícios. Bom, eles exigiram que as leis passassem a ser escritas, ou seja, graças aos romanos, ainda hoje nós acreditamos que a justiça deve ser baseada em leis que ficam claramente estabelecidas no código escrito. Ficou estabelecido, por exemplo, que nenhum plebeu poderia ser novamente escravizado por dívidas, ou seja, é o momento em que acaba a escravidão por dívida na sociedade romana. Bom, Roma também iniciou nesse período da República sua expansão, apoiada principalmente por um exército muito eficiente. Quase toda a península da Itália já era controlada por Roma, ou seja, por essa
cidade, tranquilo? Uma das conquistas dos romanos mais pobres foi o direito, por exemplo, desses homens livres, que não eram donos de terra, poderem ser soldados. Ou seja, por que tanto empenho assim, por exemplo, em ir para uma guerra para conquistar novos territórios? Porque depois da vitória, até o mais humilde, né, dos soldados poderia receber uma parte das riquezas tomadas dos inimigos. Perceberam então a relação com a questão da expansão romana e a questão da guerra. Tranquilo? Bom, um desses conflitos clássicos, né, de Roma, da expansão do território, foi o conflito contra a cidade de Cartago, que era uma cidade-estado fundada pelos fenícios e que ficava no norte da África, a mais rica do mar Mediterrâneo. Bom, as guerras, né, travadas entre romanos e os cartagineses ficaram chamadas de guerras púnicas. A primeira guerra púnica foi vencida pelos romanos, que assumiram o controle sobre grandes ilhas como a Sicília. Os cartagineses, obviamente, reagiram e então aconteceu a Segunda Guerra Púnica. Nessa Segunda Guerra, a vitória tornou Roma a grande potência do mar Mediterrâneo. Em seguida, Roma avançou sobre outros povos. Os objetivos eram parecidos: conquistar terras, controlar rotas de comércio, cobrar impostos dos povos dominados. Em 146 a.C., toda a Grécia estava dominada. E aí um detalhe, Roma recebeu uma grande influência grega. Depois de subjugar os gregos, os romanos absorveram muitos valores culturais dos vencidos, mas isso é um assunto para outra aula, beleza? Depois da Grécia, os romanos abocanharam a Ásia Menor e avançaram sobre o Egito. E aí um detalhe sobre a questão da escravidão. Durante séculos, Roma quase não teve escravos. Quando começaram as grandes conquistas, os inimigos derrotados foram transformados em cativos e levados para Roma. E aí tem um detalhe, os escravos eles estiveram presentes em todas as atividades e aí era dividido em duas partes. Existiam os escravizados das minas, né, onde as condições de trabalho eram duríssimas, e os escravizados do campo, ou seja, que trabalhavam no campo. Porém, nas cidades, a vida dos escravizados poderia ser um pouco menos dolorida, um pouco menos penosa do que no campo e nas minas, já que os escravos urbanos, os escravizados urbanos, trabalhavam como artesãos e como criados domésticos. Alguns gozavam até de maior prestígio, eram professores de crianças, administradores de propriedades. É claro que os escravos nem sempre aceitavam passivamente sua condição. Inúmeras revoltas de escravos existiram contra os seus senhores. A mais famosas, e aí a dica, né, que eu dei para vocês, assistam na Netflix, foi a revolta comandada por um escravizado grego chamado Espartacus, beleza? Bom, da República para o Império, o que mudou a vida política, né, foi o crescimento do poder dos generais, ou seja, Roma expandia seu território e com essa expansão, quem ganhava mais poder, quem ganhava mais destaque eram os generais militares. Depois de vencerem as batalhas, os generais eles acabavam tomando as riquezas dos povos vencidos e distribuíam entre os seus oficiais e soldados. Isso tornou esses generais muito populares. Três generais disputavam então a liderança da República: Júlio César, Pompeu e Crasso. Inicialmente, Pompeu, César e Crasso eles fizeram um pacto para dividir o poder e enfrentar os senadores que tentavam controlá-los. Crasso ele acabou morrendo no Oriente. A disputa então ficou reduzida a Pompeu versus Júlio César. E aí tem um detalhe: desobedecendo as ordens do Senado, Júlio César ele rumou para Roma com seu exército e parou diante do rio Rubicão. Só que tem um detalhe: conforme a tradição romana, ou seja, a lei romana, nenhum general com homens armados poderia atravessar o rio. Isso seria considerado alta traição. Bom, depois de uma campanha brilhante, Júlio César ele acabou triunfando, ou seja, ele invadiu Roma realmente. Ele tornou-se o que ficou conhecido como ditador vitalício de Roma. O Senado ainda funcionava, mas com poderes ameaçados. Júlio César, só um detalhe, ele pode estar mais perto da gente, ou seja, de você, de mim e tal, do que supomos. Por exemplo, basta lembrar do dia, mês e ano em que estamos. Ou seja, é porque Júlio César ele introduziu um novo calendário que, com algumas modificações mais tarde, ainda é o calendário que utilizamos no nosso mundo ocidental. O mês de julho, por exemplo, nada mais é do que uma homenagem ao próprio Júlio César, assim como o mês de agosto homenageia o primeiro imperador Otávio Augusto. Bom, seguindo a história então, Júlio César ele agiu de maneira branda, mas não conseguiu controlar os inimigos políticos. Os senadores então temiam que Júlio César acumulasse muitos poderes. Então, para surpresa de todo mundo e do próprio Júlio,
ele acabou sendo assassinado pelos senadores. Quando ele estava em uma sessão do Senado, ele foi apunhalado com diversas facadas pelos senadores. O detalhe é, essa situação ela não se acalmou. Na verdade, a sociedade romana tinha mudado bastante desde a fundação da República. Ou seja, a importância da guerra tinha ganhado um enorme valor para o poder, principalmente para o homem que comandava esses exércitos. Isso significa o quê? Que a própria sociedade romana via esses generais, né, com os bons olhos. O Senado romano, a República Romana, pouco a pouco passava a perder valor. Após o falecimento de Júlio César, né, pelos motivos aí que foram citados acima, formaram-se então o segundo triunvirato, ou seja, 3 generais, né, que compartilhavam poder. Esse segundo triunvirato foi formado por Lépido, Marco Antônio e Otávio. Tranquilo? Seguindo então, a disputa, depois de um tempo, se resumiu a Otávio versus Marco Antônio. Segue a história, né? Teve a questão do Egito, né? Onde Marco Antônio se envolveu com Cleópatra, e aí, enfim, disputas políticas, brigas políticas. Otávio, ele agora se tornou imperador único e exclusivo. E aí o que acontece? Quando se tornou imperador, né, Otávio, que ficou conhecido como Otávio Augusto, ele iniciou uma série de reformas administrativas e políticas. Por exemplo, a Assembleia Popular perdeu todos os poderes e acabou por desaparecer. Ele também se tornou chefe religioso, ou seja, no Império Romano, um culto religioso só poderia existir com autorização do imperador. Augusto também distribuiu lotes de terra para soldados veteranos, e o Estado romano organizou várias e várias obras públicas notáveis. Os territórios submetidos a Roma se ampliaram. O domínio, por exemplo, foi imposto sobre o Egito. O Estado romano de Otávio Augusto, ele precisou de inúmeros funcionários públicos para administrar as províncias, coletar impostos, fiscalizar, colher informações, ou seja, Otávio ele estruturou todo o Estado romano de uma maneira muito organizada. Só que tem um detalhe. Augusto não queria ser obedecido apenas porque tinham medo dele, de seus exércitos, por exemplo. Ele queria ser reconhecido e respeitado e adorado. Então ele procurou criar uma imagem pública de um governante que promoveu a paz social no lugar da guerra civil, que respeitou os direitos dos cidadãos romanos. 2 políticas notáveis de Augusto é a política do pão e circo, onde ele distribuía pão, né, que era o principal alimento da sociedade romana, de graça para a população mais carente, e o circo era no sentido de que ele promovia jogos no famoso Coliseu Romano para entreter a população. E ele criou também a chamada Paz Romana, o Pax Romana, ou seja, um período em que Roma não expandiu mais o seu território. Então, era controlada aí pela chamada paz, ou seja, Roma procurava, mesmo nos territórios que ele já estava dominando, né, Otávio Augusto ele acabou por tentar amenizar, né, esse domínio, ou seja, não tentar entrar em conflito com as populações que ali viviam. Bom, os imperadores eles deveriam governar então até a morte, eles não eram eleitos. O novo imperador deveria ser filho do antigo. Mas acontece que, e se o imperador não tivesse filhos homens, no caso, aí entrava então o costume típico da nobreza romana, que era a indicação de um filho adotivo para o cargo. Augusto, por exemplo, ele adotou como filho e sucessor o general Tibério. Acontece que, depois de Tibério, Caio César, que ficou na história conhecido como o apelido de Calígula. Suas atitudes, digamos assim, eram um pouco excêntricas, né, e assustavam os romanos, que chegaram a considerá-lo como louco. Por exemplo, uma vez ele ordenou que todo o império o adorasse como um deus vivo na terra. E uma outra situação bizarra foi que ele exigiu que o cavalo dele, o Incitatus, fosse indicado como cônsul, ou seja, indicar o cavalo dele para um cargo público. Bom, comportamento irresponsável, repressão política feroz, incompetência militar e desprezo pelo Senado, né, o fim de Calígula ele foi bem romano, ele foi assassinado pela própria guarda pretoriana. A guarda pretoriana era o grupo de elite de proteção pessoal do imperador. Roma teve uma série de imperadores, mas entre os que mais se destacam estão Nero, né, que como tantos outros tratou logo de se livrar dos rivais, de verdade ou imaginários. Um caso clássico, por exemplo, é que Nero mandou assassinar a própria mãe.
Outro imperador de destaque foi Marco Aurélio, que era um homem de hábitos simples e foi um dos principais escritores de Roma. Ele viveu uma época de mudanças no império, né, onde povos bárbaros, principalmente os germanos, começaram a sair dos seus territórios em busca, né, das planícies férteis e mais quentes do interior do Império Romano. E aí o detalhe é que Marco Aurélio ele desenvolveu uma estratégia que seria utilizada depois por muitos outros imperadores, ou seja, ele ele permitia que uma parte desses povos bárbaros, desses germanos, se estabelecessem pacificamente em algumas regiões romanas, beleza? Bom, galera, por hoje essa primeira parte política de Roma é o que nós vamos ver. Nas próximas aulas vamos falar sobre o declínio do Império Romano e o surgimento de algo que mudaria para sempre a história da humanidade e do próprio império, que é o surgimento do cristianismo. Beleza? Até a próxima!